Boa noite, meninas. Boa noite, Leide, Vanessa. A Leide está rindo, porque eu falei agora há pouco, deixei o microfone ligado. Boa noite, Joelma. Quer ir no casamento? Tá bom, tá bom. Vai ser depois da pandemia, para poder justamente chamar um monte de gente. Bom, hoje nós vamos para a nossa terceira aula de educação de jovens e adultos. Depois teremos a aula de ludicidade e educação. Pensei que vocês vinham hoje, porque disseram que pessoalmente era melhor para tirar as dúvidas de estágio, né? E vamos ter depois estágio, né? Estágio número a terceira aula de estágio. Vamos ver a atividade B, atividade C, né? 3 a C, né? Então vamos lá. Educação de jovens e adultos, processo de ensino e aprendizagem na educação de jovens e adultos. ênfase no trabalho docente. Então, hoje, a proposta é falar da importância e tipos de planejamento, avaliação e especificidades da educação de jovens e adultos, né? E a gente precisa refletir sobre algumas especificidades, né? Porque a educação de jovens e adultos, né, como o nome diz, ela não é uma educação regular, né? O que é educação regular? Aquela onde você estuda na idade certinha, né? Onde você entra lá no ensino infantil, depois passa pelos anos iniciais do fundamental, depois os anos finais e, por fim, no médio. Então, esse é o ensino regular, né? Onde você acaba lá entre os 17, 18, no mais tardar 19 anos, né? Então, apesar da EJA pegar uma parte dessa idade, né, porque ela pode ser disponibilizada a partir dos 15 anos, né, a pessoa está numa idade não correta, né? A idade correta, no caso dos 15 anos, ela deveria estar 15 anos e meio, né? Ela deveria estar fazer com 11 anos, né? Já está 4 anos defasada, né? Pelo menos. Então, por isso que tem umas especificidades que são diferentes da educação regular. Além disso, a gente precisa compreender, né, a importância do planejamento, do plano de aula no cotidiano da ação docente, porque apesar de nós trabalharmos os mesmos conteúdos que tem lá no Fundi 1, no Fundi 2 e também no médio, na EJA, tudo é feito de modo diferente. É o mesmo tipo de conteúdo, né? No caso da Fundi 1, para quem não lembra, já falei isso para vocês, né? No Fundi 1, eles não têm 5 termos, né? Para poder compensar os 5 anos do Fundi 1, né? Eles só têm 6 meses, né? Que é para alfabetizar. Bom, se Paulo Freire alfabetizou pessoas com 40 dias, o que tirar 6 meses para alfabetizar, né? Então, para poder isso acontecer, é lançado mão de diversas formas, né, diversas práticas, né, como isso se atinge. E também refletir sobre a importância da avaliação durante o processo de ensino e aprendizagem. A avaliação é a mesma? É a mesma, mas e a intenção da avaliação, né? A ideia não é falar de provas, mas sim de avaliação, né? Como vocês devem bem lembrar, nós temos 3 tipos de avaliação, né? Que é a diagnóstica, a formativa e, por fim, a somativa, né? Então, no campo dessas avaliações que a gente vai trabalhar e também é diferente do ensino regular. Então, a gente precisa, primeiro, identificar as especificidades ligadas ao processo de ensino e aprendizagem na EJA, né? Porque, como eu falei agora há pouco, eu não vou usar caminho suave com um adulto. Eu não vou usar caminho suave com um adolescente, né? Eu não vou, né? Lembrei, é justamente isso. Porque o termo de alfabetização, é o que chamamos de período, seriam 6 meses, né? O termo de alfabetização, ele é o primeiro termo, mas ele não recebe termo 1, ele recebe o nome de termo de alfabetização. E o termo 1 seria o equivalente ao 6º ano, né? Então, eu não vou usar o caminho suave para poder ensinar a Dona Maria, que tem, sei lá, 60 anos, 50 anos. Não. Por quê? Porque o caminho suave, ele é para a criança que está ainda com formação,
né, que está conhecendo o mundo, né, está entendendo a questão da repetição da palavra, da sonoridade. A Dona Maria já se comunica, ela já tem vivência, ela tem um banco cultural imenso que pode ser explorado, né? Então, quando a gente vai fazer um projeto de ensino e aprendizagem na EJA, a gente vai buscar justamente essas vivências que essas pessoas têm para poder trabalhar a favor do que você quer realizar dentro de sala de aula, né? Então, nos aspectos ligados à alfabetização, os objetivos é trazer relações, né, entre o que é de fato importante para ela aprender e como isso vai se mostrar eficiente na hora da aprendizagem, né? Os conteúdos, como eu disse, são praticamente os mesmos, né? Claro que eu não vou falar o vovô viu a uva, né? Para a Dona Maria, né? Não vou fazer isso, né? Eu vou trazer outros elementos que são mais palatáveis para ela. Posso, por exemplo, pegar uma resenha de novela para ela poder explicar com as suas próprias palavras e tentar passar isso numa escrita ou até mesmo ela se expressar, né? Por exemplo, isso é um exemplo, né? Além dos recursos metodológicos, que vai estar intimamente ligado à questão dos conteúdos, né? Quais são os materiais que eu vou utilizar para que eles consigam superar, por exemplo, o analfabetismo, né? Para que eles consigam ser letrados, né? Basta lembrar que analfabeto funcional, nós temos aos montes ainda, né? Então, é superar esse analfabetismo funcional, porque a pessoa já não é tão analfabeta assim, né? E, além disso, ter a ideia dos instrumentos de avaliação. Como eu falei, a avaliação, como é que eu vou fazer avaliar, né? O adulto, o adolescente, para um conteúdo de alfabetização, por exemplo? É da mesma forma que eu vou fazer com uma criança de 6 anos? É da mesma forma? Se o conteúdo, né, o recurso que eu vou usar é diferente, então eu vou pensar da mesma forma lá do caminho suave? Não, né? Então isso também vai ter impacto, né, na hora de você trabalhar com a EJA, né? Além disso, como eu falei, nós temos a avaliação tradicional, né, que é a ideia da avaliação quando a gente fala de avaliação, mas na verdade não é, a gente precisa eliminar essa questão da avaliação, daquela de tira nota, passou. Infelizmente, é assim que as redes públicas pensam ainda, inclusive na EJA, né? Precisa atingir determinada nota para passar, né? Mas a gente não, como professor, a gente não pode pensar nisso, a gente tem que buscar a superação da pessoa. Por isso que na EJA nós temos, lembra que eu falei que é diagnóstica, formativa e somativa? Na EJA é um pouquinho diferente. Nós temos a avaliação contínua, a diagnóstica e a qualitativa, né? A contínua seria o equivalente àquela avaliação formativa, aquela que acontece no meio. A diagnóstica é a mesma, né? Eu vou verificar o que o meu aluno sabe, né? Às vezes, a avaliação diagnóstica você precisa ser feita através de um relatório de como você vê esse aluno e como ele também se vê em relação à educação, né? Já a contínua, não. A contínua é você tá no meio de um processo que você quer ver se você está dando, se você está conseguindo, de fato, auxiliar essa pessoa a superar ou não, ou se ela precisa de outros tipos de dificuldades, né? Não dificuldades, mas de desafios para serem superados, né? E até mesmo, assim como a formativa, direcionar os seus esforços, o seu processo de ensinagem, né? E a qualitativa, que vai ao encontro da somativa. Por que qualitativa? Porque como é que eu vou avaliar, né, apenas pelo quanto ela sabe? Não, um adulto, ele tem vivência de vida, né? Ele tem vivência. A vivência de vida ficou cacófono, né? Ficou redundante demais. Ele tem vivência, né? Apenas isso, ele tem vivência. Então, ele experimentou coisas na sua vida, né? Ele já tem uma bagagem cultural. Então, é nesse formato que eu penso em relação à avaliação qualitativa, dar valor às suas experiências ante os desafios propostos para que ele superasse a defasagem educacional. Alguém tem alguma dúvida, perguntas, alguma coisa? Querem falar algo?
aqui. Então, tá bom. Então, o público-alvo da EJA são jovens e adultos, mulheres e homens com vasta experiência de vida. Eles trazem consigo as marcas de desigualdade, retratado pelo contexto social. Então, a marca da desigualdade, a primeira que tem, é o fato deles não estarem na idade correta na escola, né? Por diversos motivos que a gente não precisa aprofundar, porque eu acredito que vocês saibam, né, quais são esses diversos motivos. Ele não pôde estar na escola, seja por desinteresse, seja por necessidades, né? Então, essa é uma marca da desigualdade, é a principal marca, né? Ele não pôde frequentar a escola no tempo correto, e ele está interessado em prosseguir, não ficar para trás, né? Não ter a sensação de ficar para trás, né? Então, se eles têm uma vasta experiência de vida, como é que eu vou pensar em ações pedagógicas didáticas que favoreçam essa aprendizagem desses jovens, desses adultos, atendendo às especificidades desses alunos, né? É buscando essa vivência. Através da vivência, Paulo Freire fez o projeto dele, né? O método Paulo Freire, lá em Agicos, em 61. Né? Então, se ele conseguir em 40 dias, apenas utilizando esses elementos, que é usar essa experiência, porque nós, né, pós Paulo Freire, não conseguimos também. Né? O que falta para a gente pensar, não como Paulo Freire, mas na mesma direção que ele, né? De subir, quebrar essas barreiras, né? Então, será que o professor considera todos os espaços para a execução de um bom planejamento, no caso da EJA? Será que falta isso? É isso que vai fazer a diferença, né? Então, o professor ele reconhece todos os elementos que compõem o plano de aula. Vocês conhecem? Vocês vão estar em contato esse ano, né, esse semestre, a partir desse semestre próximo, com planos de aula. Então, quando vocês forem pensar no plano de aulas que vocês forem fazer lá no estágio, pensem com os alunos de vocês, pensem quem eles são, o que eles são, né? Eles são de fato importantes para o trabalho do professor? O plano de aula, ele é muito importante. Então, por que o planejamento às vezes se torna uma tarefa burocrática, né? Uma coisa a gente pode adiantar, né? O planejamento ele é uma tarefa burocrática até porque a gente precisa ter direções, né? Nós, até para que a gente consiga se organizar no momento de alfabetizar, de letrar, de ensinar. A gente precisa ter essa burocratização. Ah, mas eu consigo fazer sempre. Perfeito, se você consegue. Mas você tem que ter muita certeza que consegue, porque para justamente não se perder. Né? Então, todas as pessoas, de alguma maneira, eles pensam e planejam o seu cotidiano. Com a escola não é diferente. A gente também precisa pensar e planejar, né? Até porque a gente está lidando com pessoas, né? Então, o conceito de planejar é analisar uma dada realidade, refletindo sobre as condições existentes, prever alternativas de ação para superar as dificuldades ou alcançar os objetivos desejados, né? Então, esse é o conceito de planejar. Já o conceito de plano de aula é a culminância do processo mental de planejamento. Né? O plano, sendo um esboço das conclusões resultantes do processo mental de planejar, pode ou não assumir uma forma escrita. Né? Então, o plano de aula, necessariamente, eu não preciso escrever. Né? Se eu souber dominar aquele assunto, eu posso executá-lo sem pôr no papel. Né? Mas o planejamento não. O planejamento é bem mais interessante quando a gente coloca no papel, até para que a gente consiga se programar. Né? Primeiro, a gente tem que lembrar que existem vários modelos de planos para cada situação que envolve o ensino. Né? Então, para uma vivência de alfabetização, o plano ele tem um formato. Já para uma vivência, por exemplo, na educação infantil, onde tudo é muito abstrato, onde a avaliação é feita através de relatórios, eu preciso ter um outro tipo de plano de aula, né? Então, cabe ao professor escolher o modelo que melhor atenda à realidade dos alunos. E para atender a realidade dos alunos, eu tenho que diagnosticá-los, eu tenho que compreender quem eles são. Então, o plano de ser funcional é impossível de ser desenvolvido em sala de aula, ele precisa ser, né, culminando com os bons resultados que se referem ao ensino e aprendizagem. Então, esse que é o melhor plano de aula. Ele tem que ser funcional e possível de ser realizado em sala de aula. Né? Sempre. Né?
plano de aula, vocês vão ver no modelo lá do estágio, ele tem alguns itens que é bem interessante, né? Heidt, ele deu um exemplo, né, do plano de aula, onde você vai colocar data, depois escola, né, onde você vai executar, até para poder nomear, né, documentar, né, a turma, né, qual é a série, o ano, o seu nome, o nome do professor, o número de aulas ou horas que você vai precisar para poder executar todo esse plano de aula, as áreas ou as disciplinas que elas englobam, né, e os objetivos, tanto gerais quanto específicos, né. Os gerais são objetivos que a gente faz para a sociedade em si, né? Por que aquilo ali é importante, né? Já os objetivos específicos, ele vai estar mais relacionado a mim. Apesar de eu não explicitar no momento dos objetivos, falar as minhas ideias, o que eu quero em particular, né? Eu vou colocar sempre em terceira pessoa, ele vai estar mais relativo a mim, né? Uma coisa mais micro, né? Vai trazer os conteúdos, né? O que você vai trabalhar, né? Qual é a ideia, né, do que você vai trabalhar, a metodologia, ou seja, o passo a passo, os recursos, que são todos os materiais que você vai utilizar, inclusive lousa, giz, canetão, caneta, papel, todos os materiais que você vai utilizar para realizar. A avaliação, como é que ela vai se dar, né? Como vai ser o tipo da avaliação, e a bibliografia, se você pegou algumas referências em algum outro lugar, né? Então, muitos professores, eles entendem que o planejamento é apenas como atividade burocrática da escola, né? Então, isso dá aquela sensação de resistência, né? Porque o planejamento, se eu for fazer, se eu consigo realizar a atividade, para que eu tenho que fazer planejamento? Porque é bom, até para que você consiga olhar e ver, eu dei isso aqui em tal aula, então eu posso usar isso como referência, até como na hora de você conversar, né? Eu, por exemplo, eu falo muito de vocês assim, lembra que eu falei tal coisa? Por que eu tenho isso? Porque até mesmo isso aqui que eu converso com vocês é feito um certo planejamento, né? Eu tenho que, às vezes, buscar outros conceitos para poder falar com vocês, até para relembrar e tudo mais, né? Então, cabe ao professor planejar as suas aulas de forma a integrar o conteúdo, né? Ensino e aprendizagem. Os conteúdos, eles precisam dialogar, especialmente no caso da EJA, com a história de vida dos alunos. Ele precisa ser contextualizado, né? Por isso da importância de a gente conhecer quem são os nossos alunos, além de auxiliar na construção do conhecimento, né? Então, geralmente, para poder trabalhar na EJA, geralmente, não que seja obrigatório e tudo mais, mas é necessário fazer um curso de formação continuada para professores, porque quando eles saem da faculdade e começam a trabalhar bastante com o tipo de público, eles acabam esquecendo alguns conceitos. É lá na rua, aqui do lado da escola. Alguns conceitos, e acaba se perdendo na hora de buscar elementos para poder trazer para dentro da sala de aula. Até porque a gente precisa refletir sobre a avaliação e o trabalho docente na EJA, e é muito importante isso, porque eles não fazem parte de um público que geralmente é a cara de quem faz pedagogia, né? Muita gente fala, por eu pergunto, por que você quer fazer pedagogia? Porque eu gosto de criança, né? Eu já falei isso, né? Quem gosta de criança é Xuxa, e olha que eu amo a Xuxa, mas é a Xuxa, né? Xuxa é uma criança, né? Professores, eles não têm que amar o aluno, nem isso. Ele tem que amar, primeiramente, dar luz à criatividade, aos pensamentos dos seus alunos. Essa tem que ser a nossa paixão, né? Então, será que o professor ele avalia de forma adequada o trabalho pedagógico, né? Isso não é só para a EJA, não. Isso, inclusive, para um regular. Será que ele avalia o seu trabalho pedagógico? Como é que ele avalia, né? Como avaliar os alunos diante da diversidade cultural existente em sala de aula? E basta lembrar que não é só porque são só adultos e que a criança não tenha tanta variedade. Até tem. A diferença é que no adolescente e no adulto, né, nos jovens e adultos, essa questão da diversidade cultural, e diversidade, gente, não tem nada a ver com bandeira LGBT, não.
Nada a ver com a bandeira LGBT. A diversidade é a própria história de vida deles, né? É a questão de como eles trabalham, como que é o dia a dia deles, como que é a formação familiar dele. Diferentemente de um aluno, da criança, do ensino regular, eles geralmente têm um provedor, né, que é o pai, a mãe, o tio, o avô, enfim, ele tem alguém, um provedor. Já esse público da EJA, ele é o provedor. Olha a inversão que é, né? Então, isso já mostra a questão da própria diversidade cultural. Basta olhar vocês, né? Como que vocês se veem? Vocês veem que todas vocês são iguais? Isso é só para ter uma noção, né? Aqui nós temos a Larissa, que é bem novinha, né? Deixa eu ver. Nós temos o pessoal que tem um pouco, não vou dizer um pouco mais de idade, mas uma outra faixa etária, como a Simone, a Vanessa, a Joelma, a Leide, né? Já tem uma outra faixa, uma faixa à frente, né? Então, como que vocês se veem, né? Como que vocês se reparam, né? Apesar de todas vocês terem interesse numa profissão, que é por isso que vocês estão fazendo pedagogia, como que vocês veem as suas próprias vidas, né? Como eu vou comparar a minha vida com vocês, né? Compara, por exemplo, a Larissa compara, por exemplo, com a Simone, que está aqui do lado, então por isso que eu estou usando o exemplo. Como é que vai comparar a vida, né? Por exemplo, a Larissa, ela pode estar trabalhando e tudo mais, né? Como é que eu vou comparar, por exemplo, me comparar, digamos que eu seja um aluno da EJA, né? Eu que moro sozinho, que já tenho a minha casa montada, não estou dizendo nem que eu tenho casa própria, casa montada, tenho as minhas responsabilidades, para um jovem que está na EJA, de 17, 18 anos, que mora com os pais, que é pai adolescente, mãe adolescente. Como é que a gente vai fazer esse tipo de comparação? Então, isso já demonstra que há uma diversidade e ela é muito mais explícita do que acontece com as crianças, né? Com as crianças têm ainda aquela certa homogeneidade através da busca da curiosidade, né? Ainda está construindo a sua vivência, né? Já os adultos não. Até o adolescente com 17 anos, ele já tem uma certa vivência, né? Então, como avaliar o aluno da EJA, considerando as suas características singulares, né? Como eu vou trazer um conteúdo para poder mostrar para ele que você conseguiu, né? Como é que é feito isso, né? E aí a gente tem as perguntas, né? Por que avaliar? Por que a gente avalia, né? A gente precisa avaliar até para que a gente saiba que se a gente está indo no caminho certo para poder fazê-los entender o que está acontecendo, né, na parte de educacional, né? Até para que ele também sinta um certo retorno daquilo que ele está aprendendo, né? Até que eu possa dar um feedback e tudo mais, né? E quais são os desafios que envolvem essa tarefa de avaliar? Os desafios é trazer aquela contextualização, que eu falo muito que tem que acontecer com as crianças, mas o tipo da contextualização que é feita na EJA, ela é mais complexa, né? No ensino regular, essa contextualização ela pode ser mais sintática, vamos assim dizer, mais sintática, mais menor, né? Bem menor, né? Ao invés de ser uma coisa mais complexa, né? E será que as práticas avaliativas contribuem para a aprendizagem dos alunos, né? Então, como é que eu vou mostrar isso, né? Através da avaliação. Então, considerando a diversidade do público-alvo atendido pela EJA, quais os caminhos podem ser utilizados pelo professor para a realização de uma avaliação significativa, né? Então, os caminhos você, como eu falei, utilizar a própria vivência dele, contextualização. Até mesmo o analfabeto que está chegando à escola, né, adulto, ele é produtor e consumidor de cultura, né? Então, ele não eu não vou dizer que é uma folha em branco, porque nem as crianças são folhas em branco, eles estão escrevendo as suas folhas, mas ele tem uma bagagem. Então, é isso que eu tenho que levar em consideração. Levar em consideração que eles são cidadãos, eles são críticos, eles fazem parte de uma sociedade, né? A diferença é que na criança, eu vou fazer isso de um modo mais simples, bem simplificado. Com um adulto, com um adolescente, já posso lançar a mão de outras dificuldades, outras realidades que às vezes pode ser não tão próxima, mas que os afetam de alguma forma.
né? Então, a gente tem também, além disso, na EJA, as avaliações externas, né, que são realizadas em âmbitos nacional, estadual e municipal, né? E, além disso, as avaliações internas, né? Que essa já é óbvio, né? Que é realizada pelo professor junto ao aluno. Então, a, a, a Santana, né? Ela afirma que centenas de professores e alunos, quando questionados sobre a importância da avaliação, todos são unânimes em concordar sobre a necessidade da realização de atividades avaliativas. Contudo, comentam também sobre seu caráter complexo, porque a atividade avaliativa ainda está carregada com aquela questão da pedagogia tradicional, né, onde eu vou pegar perguntas daquilo que eu ensinei, passar para eles mostrarem se atingiu ou não, através de um modo quantitativo, né, pelo ranqueamento de conhecimento. E, na verdade, não precisa fazer um ranqueamento de conhecimento, né? Que as redes exigem, mas a gente não precisa fazer esse ranqueamento. Eu mesmo deixei esse ano de fazer ranqueamento do que os alunos fizeram, né? Quando ele participa de uma atividade, há uma mudança do seu status quo, né? Então, houve essa mudança, então houve algum tipo de aprendizagem. É aí que eu vou entrar com as avaliações, no caso aí da EJA, que são as contínuas, para poder compreender o quanto ele está ganhando de conhecimento. Só isso. Para poder direcioná-lo ou até mesmo trazer outras formas de explicá-los, né? Então, o fenômeno da avaliação, né, segundo Hoffman, ele é indefinido porque os professores e alunos usam o termo de forma arbitrária, eles ainda usam como o teste, né, o exame como a avaliação. Então, eles atribuem significados diversos, vinculados principalmente à prática avaliativa tradicional, que é a nota, a prova, a recuperação e a aprovação. E quer queira ou não, ainda é porque o sistema de ensino oficial ainda exige esse tipo de pensamento. Mas a gente não precisa pensar assim, né? Então, de acordo com Hoffman, o professor que não avalia constantemente a ação educativa, no sentido investigativo, instala sua docência em verdades absolutas, pré-moldadas e terminais. Por quê? Porque quando você não consegue visualizar a avaliação como uma autoavaliação, né? Só que no caso aí ela é feita por outras pessoas, é como se fosse uma avaliação feita pelos seus alunos. Então, tudo que ele fala é uma verdade absoluta. Pedagogia tradicional, onde o professor é o dono da verdade e os alunos são aquelas folhas em branco, né? Então, a prática da avaliação da aprendizagem somente será possível na medida em que se estiver, de fato, interessado na aprendizagem do aluno. Então, nesse sentido, cabe ao professor refletir continuamente sobre quais são os reais objetivos das práticas avaliativas, realizadas pelos mesmos juntos aos estudantes. Porque, de acordo com Hoffman, a mediação é aproximação, diálogo, acompanhamento, do jeito de ser e aprender de cada educando, dando-lhe a mão com rigor e afeto. O professor ajuda o aluno a prosseguir, tendo ele a opção de escolha de rumos em sua trajetória do conhecimento. Porque a avaliação ela deve ser assumida pelos educadores e educandos visando práticas dialógicas, ou seja, de conversação, né? Não que a gente tem que bater papo, mas conversar, né? Aquilo que está sendo ensinado precisa conversar com a realidade do aluno, porque se é a minha realidade, precisa conversar, né? E que possa contribuir para a humanização. E essa humanização, ela pode ser feita tanto de forma na própria educação mesmo, né? Trazendo uma coisa mais... uma coisa mais... eu me importo com o aluno, né, algo assim, do que simplesmente, olha, você precisa da nota, né? Porque os alunos eles não são, sejam eles quais modalidades, de qual modalidade, eles não são máquinas, eles são pessoas e pessoas têm sentimentos, que é o que eu falo para vocês quando vocês falam, quando algumas falam, não vocês, quando algumas falam, eu gosto de pedagogia porque eu gosto de criança, tá errado, tá errado. Porque não basta apenas gostar de criança. Você tem que se importar com a criança. Você tem que se importar com o conteúdo que você vai passar. Da mesma forma acontece com o adulto. A gente tem que se importar com o que a gente está passando, com o que a gente está avaliando, como a gente está vendo ele inserido no contexto da educação,
né? Lembra que a gente tem que incentivar os alunos? O EJA também. A gente tem que incentivar bastante, né? Então, o professor que atua na EJA, ele deve refletir sobre as práticas avaliativas que podem contribuir para a aprendizagem dos alunos, né? Participar de avaliação contínua, utilizando-se de diferentes instrumentos de avaliação, possibilita a reflexão sobre a construção e aquisição do conhecimento e da consciência crítica, né? Segundo Platzer, né, precisamos refletir sobre a educação e avaliação em uma perspectiva ampla, pautada em aspectos históricos, sociais, políticos, culturais e econômicos, entre outros, né? Então, é importante lembrar ao professor que é fundamental se utilizar de práticas educativas e avaliativas que, de fato, incluam os educandos no processo ligado ao ensino e aprendizagem, valorizando os seus conhecimentos e buscando maneiras de ampliá-los a partir do trabalho em sala de aula. Então, a avaliação que vocês precisam fazer necessariamente não precisa ser a prova, né? Não precisa ser a prova, mas até mesmo uma conversa com ele dá para ser uma avaliação contínua, claro, contínua, não a final. Dá para ser contínua, porque a partir dali você consegue extrair, até melhor do que com as crianças, práticas com as quais você pode utilizar, não só com aquele aluno, mas com outros também, que podem eventualmente ter a mesma dificuldade. Os adultos, eles são mais vaidosos que as crianças, né? Os jovens e adultos são mais vaidosos. Como é que eu falo que são vaidosos, né? Porque eles têm vergonha de dizer que não entendeu. E é ali que você precisa buscar o que eles não entenderam, para você, de fato, mostrar para eles outras formas de ver a mesma coisa. Então, tem algumas perguntas aqui bem interessantes, né? Antes de passar para essas perguntas, para serem respondidas logo em seguida, né? São 3 perguntas. Dúvidas? Contribuições? Não? Ok, então vamos lá para a terceira e última parte, né? É a terceira e última parte, então vamos lá. Então, essa terceira e última parte tem 3 perguntas, né? Porque muitos professores sentem dificuldades para trabalhar com alunos da EJA, né? Quais conhecimentos são necessários aos educadores que se dedicam a esse público, né? Cabe ao professor elaborar atividades que realmente instiguem os alunos a participarem com entusiasmo das aulas, né? E, por fim, são 2 perguntas em uma. Por que muitos educandos não se sentem acolhidos pela escola e motivados para a aprendizagem dos conteúdos ensinados nesse espaço? Quem são os alunos que frequentam essa modalidade de assunto, né? Então, muitos professores sentem dificuldades para trabalhar com alunos na EJA, muito por conta da familiaridade de trabalhar com o ensino regular. Trabalhar com adulto não é mais fácil. É um erro, assim, que eu não sei explicar por que as pessoas pensam isso. E eu preciso dizer para vocês, eu já pensei assim. Hoje já sei que não é. Mas eu precisei vivenciar para isso. Mas eu já estou afirmando para vocês, não é mais fácil, né? Pelo contrário, é mais difícil, porque você precisa buscar contextualização, precisa buscar incentivos, né? Precisa incentivar mais esse aluno, porque esse aluno, ele trabalha, ele tem família. Então, tudo isso vai dinamizando, ou melhor, vai não dinamizando, tudo isso vai dificultando a sua permanência na escola, porque, vou para casa porque eu quero descansar. Então, como fazer esse aluno ficar motivado a terminar, né? Porque não basta apenas ele querer terminar, ele tem que ter incentivos para terminar. Se vocês não sentissem a vontade de fazer pedagogia, não seja comigo, ou até mesmo conteúdo, vocês estariam fazendo até hoje? Se perguntem isso. Será que vocês estariam fazendo?
Então, é preciso respeitar as condições culturais do aluno que frequenta a EJA. É importante que o professor realize o diagnóstico histórico e econômico da comunidade onde trabalha, visando estabelecer um canal de comunicação entre o saber erudito e o saber popular. Porque na escola, tecnicamente, a gente vai ter os saberes eruditos, né? Os saberes que são necessários. Mas como é que eu vou passar isso? Simplesmente livre e pronto? É isso que eu vou trabalhar? Não. Eu preciso usar também o saber popular, trazer elementos da sua realidade, a contextualização, incentivá-lo a querer buscar mais conhecimento, né? Então, para isso eu preciso primeiro desmistificar esses conceitos eruditos, eu tenho que fazer o aluno questionar o porquê disso tudo, valorizar a sua linguagem, a cultura. Eu não posso dizer, você fala errado, ou, nossa, funk, né? Não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso com uma criança, né, com um adolescente, com adulto principalmente, né? Lembre-se que a gente está falando de igual para igual, né? Eles não são descerebrados, né? Eles têm cultura, eles têm vivência, né? Então é isso que falta bastante ao entendimento dos professores, né? E o educador ele precisa ser engajado, querer mostrar, não abrir as portas para eles, né? Ou fazê-los abrir as portas, mas fazer eles arrombar essas portas da ignorância e ir para um mundo que é grande, maior do que aquilo que ele está vivenciando. Então, tudo isso vai mostrar a necessidade de engajar esses alunos, incentivá-los. Então, a qualidade fundamental do docente que atua na EJA, primeiro é a capacidade de solidarizar-se com os educandos. Tem que ser mais solidário, muito, muito mais do que com as crianças. Eu não vejo, por exemplo, vocês como simplesmente alunas. Vocês são minhas futuras colegas de trabalho, né? Eu sou pedagogo, vocês serão pedagogas. Então, vocês já estão no trilho. Por que eu não vou tratar vocês da mesma forma? Por que eu tenho que tratar vocês com um tático, como se fossem crianças? Não. Por que eu não vou ser solidário? Por exemplo, acho que a TM que falou que alguém está doente, está no hospital. Por que eu não vou me solidarizar, né? Por que eu não vou me preocupar, né, com vocês? Então, é a mesma coisa quando você vai trabalhar na EJA. É o mesmo formato, porque é esse tipo de público. A diferença é apenas o tipo do conteúdo, da educação. Apenas isso. Mas o público é o mesmo. Vocês têm vivência. Então, eu não vou tratar vocês como pessoas acéfalas, né? Pelo contrário, vocês têm vida, vocês têm trajetórias que podem ser utilizadas aqui, né? É que aqui não aconteceu tanto presencialmente porque a gente ficou, acho que só um mês juntos, né? Mas na turma de segunda-feira, eu via muita gente reclamando porque uma das alunas falava muito de suas experiências, né? E eu tinha até a Dona Maria, que infelizmente eu não tenho mais a Dona Maria, que ela era uma senhora, ou seja, ela para mim era ótima, porque eu podia pegar várias coisas de história, por exemplo, história da educação, e buscar até, não só eu ensinar, mas eu aprender com ela, porque ela viveu algumas experiências que eu não vivi, que eu apenas li em livros, né? Que eu apenas estudei, escutei de professores, né? Por quê? Porque a nossa educação, seja qual for, ela é construída através do afeto, né? A gente precisa ser solidários, né? Então, eu não posso simplesmente dar uma via única, né? Tem que ser de mão dupla, né? Então, eu vou até citar o nome dela, que é a Elid, né? A Elid dava alguns exemplos e tinha uma outra aluna que se incomodava assim, profundamente, porque ela estava dando exemplos, né? Depois, numa outra aula, acho que foi até mesmo da questão da EJA, como eu falei da EJA, eu falei da importância de utilizar essa vivência, não só dela, mas de todo mundo ali que possa contribuir, porque são vivências, né? São coisas que eu não vivenciei, e a troca é muito importante. Eu vivenciei algo, compartilho. Vocês vivenciam, compartilham comigo e com os demais colegas. E é assim que vai ser feita a educação, né? Então, uma outra qualidade fundamental é a disposição de enfrentar as dificuldades por meio de desafios estimulantes. Por isso que eu falei, eu vou dar um caminho suave para uma pessoa estudar, um adulto?
Não, eu não vou dar um caminho suave, eu preciso dar outras formas que vá fazer ela sentir vontade de aprender a ler, ela consiga compreender, decifrar os códigos, os signos linguísticos. Eu preciso disso, né, para poder estimular o seu Antônio a querer ler, né? Porque por que ele vai simplesmente aprender, né? Escrever. Alguns dos alunos eles estão ali por satisfação pessoal, né? Eu sou uma pessoa que estuda por satisfação pessoal, não estudo com o intuito de trabalhar com determinadas coisas nem nada. Eu sei, eu não bato bem, eu sei disso, tá? Não precisa nem falar, eu não bato bem, né? Mas eu gosto de aprender, eu faço por satisfação pessoal. E tem alunos que vão para a EJA para poder mostrar que são capazes, que conseguem, e a gente tem que valorizar muito esses alunos. E, além disso, até mesmo os adolescentes, que não chegam lá, que geralmente são os mais bagunceiros e tudo mais, até eles a gente tem que valorizar, porque eles não quiseram parar, eles quiseram prosseguir de uma forma ou de outra. E isso é importante, né? Só que mantê-los, eu não posso dar qualquer tipo de conteúdo. Eu preciso criar desafios que sejam valorosos para eles, né? E a confiança na capacidade de que todos podem aprender. Porque todos, principalmente eles, podem aprender, inclusive vocês. Eu aprendo. Eu não é porque mas o Lucas estuda o tempo todo. Não. Eu aprendo. Eu aprendo também quando tenho o contato com os alunos, independente de qual aluno seja do regular, seja do EJA ou seja vocês. Eu aprendo. E isso é fundamental para mim como professor. É fundamental que o professor tenha conhecimento de que ele também é parte da diversidade, ele possui e manifesta suas experiências e vivências, assim como os educandos, deve valorizar a postura dialógica na questão do diálogo, de trocar essas experiências, né, conversar, e é preciso ir além da leitura superficial de sua realidade. Uma das coisas que dá para lançar mão na EJA, que é muito importante, que poucos professores usam isso, beijo, Glória, eu acho que eu aprendi isso com a Glória até, é fazer roda de conversa, né? Para eles discutirem, falarem sobre determinado assunto, né? Dá para fazer com todos? Dá para fazer com todos. Dá, independente de qual termo seja da EJA, de alfabetização, termo de Fundo 2 ou dos termos de ensino médio. Dá. E tudo isso pode ser trabalhado, por exemplo, depois num texto escrito, ou até mesmo usar outros elementos de história, geografia, ciências, matemática, que possa ser utilizado por eles. Então, o professor ele deve promover aos educandos o acesso a diversos materiais educativos, entre eles jornais, revistas, cartazes e vídeos, até porque são coisas que estão no nosso dia a dia. Então, mostrar para eles que tudo que eles fazem pode ser material de aprendizado, tudo, simplesmente tudo, até mesmo post no Facebook, né? Os materiais didáticos, eles são apenas instrumentos de trabalho do professor e do aluno, sendo suportes, vejam bem, suportes fundamentais na mediação entre ensino e aprendizagem, né? Ele é apenas um suporte, ele não é o material principal. O material principal é a interação entre professor e educando. Isso é o material principal. E os professores devem estar atentos ao fato de que o processo educativo não se finda no espaço e no período de aula, uma vez que a convivência em uma escola ou outro tipo de centro educativo poderá ser, para além das aulas, uma relevante fonte de desenvolvimento social e cultural. Então, tudo, como eu falei agora, tudo pode ser objeto de aprendizagem. Até mesmo ele indo à igreja, lendo a Bíblia, ou até mesmo decorando, ou repetindo versículos, ou buscando ler os versículos, é experiência de aprendizagem. Ele ir ao cinema é uma experiência de aprendizagem. Ele ir ao museu, se ele nunca foi ao museu, incentivá-los a ir ao museu é uma experiência de aprendizagem. Porque as exigências educativas ditadas pela sociedade contemporânea, elas se relacionam a diferentes dimensões da vida, ao trabalho, à participação social e política, à vida familiar e comunitária, às oportunidades de lazer e desenvolvimento cultural. Porque a escola, a faculdade, não é só vocês aprenderem
EJA, ludicidade, avaliação, português, não é isso. Vocês fazem também as atividades culturais. As atividades culturais, elas servem para auxiliar vocês a abrir a mente a outros tipos de conhecimentos. Mesmo que vocês não tenham vivência, mas é um incentivo para que vocês tenham. E quando vocês vivenciam, o que vocês acontecem? Acabam contaminando outras pessoas também para terem os mesmos tipos de vivência. Então, tem alguns temas, né, que são sugeridos pelo Carvalho, que são temas incomuns que podem ser utilizados, por exemplo, como mote de aprendizagem. Por exemplo, pai, sonhos, esperança, vida, morte, televisão, computadores, carros, celulares, né, polícia e bandido, medo, mãe e abandono. Né? E isso são alguns temas, são só 3 temas aí, por que pareça, que podem ser trabalhados de forma bem geral pela EJA, porque todos eles vivenciam tudo isso. Né? Então, trabalhar com projetos na EJA é um suporte muito interessante para uma ação interdisciplinar. Né? Ainda mais vocês que serão habilitados a trabalhar com a questão da alfabetização. Né? Porque, de acordo com o Platts, a realização de um projeto e uma atividade coletiva e social que favorece, uma atividade coletiva e social que favorece a participação dos alunos por meio da valorização das várias habilidades. Porque cada um vai ter um entendimento mais rápido que o outro, né, de determinados aspectos. Combinados, cara, super time. Né? Que é mais ou menos o que vocês fazem quando fazem o projeto integrador. Né? É a combinação de vocês que vai dar aquela coisa mais completa, vamos assim dizer. Né? O educando ele precisa conhecer e compreender as manifestações culturais dos estudantes, que é primordial, até porque ele está dentro de uma microsociedade, né? Ele deve dialogar, trabalhar a autonomia e despertar o interesse. E também é preciso compreender a história da EJA a partir das questões políticas, econômicas, culturais e educacionais, porque essas revelam a história da desigualdade social vivenciada por esse público. Né? Então, vamos pensar por que o Paulo Freire foi fazer o projeto Angicos, né? Por que ele fez lá, em Angicos, né? Então, é por isso que é importante saber sobre a EJA, né? Eu vou deixar na descrição desse vídeo, quando eu subir lá no YouTube, a história da EJA em vídeo para vocês. Mas tem um livro da disciplina e lá traz essas histórias. Traz um pouco do histórico do que é a EJA. Vale a pena ler. Então, se torna necessário o desenvolvimento de atividades que sejam significativas e instiguem o interesse do aluno pela aprendizagem. Nós já falamos até, porque se o aluno ele se sente motivado a vir, ele se sente motivado a fazer qualquer outra coisa na sua vida pessoal. Mesmo, de verdade. Né? Em relacionado à educação, que eu digo. Né? Relacionado à educação. Então, é por isso que é importante o projeto, no caso, é até bem interessante trabalhar com a EJA por conta disso, porque eles são micros desafios onde existe um objetivo bem claro e ele busca por esse objetivo. Aí é bem interessante. O educador ele deve proporcionar aos seus alunos o contato com diversos materiais didáticos, tornando as aulas mais interessantes e envolventes. Da mesma forma que a gente faz com as crianças, né? Hoje, antigamente, a pandemia trouxe uma coisa boa, que foi mostrar para o educador que existem vários itens que podem ser utilizados, né? Não que eles vão assim, utilizar com muito afinco, mas mostrar que existem, né? Porque se no universo de 10 professores, se interessar para utilizar essas diversificações, ele acaba contaminando outros, através dos êxitos que este consegue. Né? Dúvidas, contribuições? A Larissa colocou aqui, ó. Não, só concordo que a pedagogia vai além do gostar de criança. E é isso mesmo. Pedagogia não é gostar de criança. Gostar de criança, você faz um curso de recreacionismo. Aí, não pode dizer, não, você gosta de criança, vai aprender a fazer balão com aqueles bexigas assim, né, aquelas finas. Aí, isso é gostar de criança. Fazer coisa para criança. Né? Isso que é. Mas pedagogia vai além. Pedagogia é você gostar de auxiliar os alunos a arrebentarem,
as portas da ignorância. Nenhuma dúvida, contribuições, querem falar algo, agregar? Então, tá bom. Então, eu vou terminar essa gravação, a gente já vai passar para o ludicidade, tá bom? A Larissa colocou isso que eu mais escuto. Nossa, ainda bem que vai ser professora, você gosta de criança. De fato, você precisa gostar de criança para trabalhar com criança, você precisa gostar do público. Mas para fazer pedagogia, você não tem que gostar de criança, você tem que ir além, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, quando fiz pedagogia, não fiz porque eu gostava de criança, não. Pelo contrário, eu ainda tenho muito medo de trabalhar com criança. Trabalho, mas eu tenho certas ressalvas, né? Adoro, acho que é uma experiência fantástica trabalhar com as crianças, mas eu tenho algumas ressalvas, né? Eu tenho algumas limitações, né? Eu só dou aula na aula de inglês, né, para eles, né? Então meu público ainda é um pouco diminuto, né? Mas eu fiz pedagogia porque eu queria compreender como se dava a alfabetização. Não queria fazer magistério, queria fazer pedagogia, queria entender por que se dá tudo isso, né? Enquanto a maioria dos meus colegas, quando estudaram comigo, que já eram professores, eles queriam fazer pedagogia porque queriam ser coordenadores, diretores, né? Então, vamos lá, deixa eu aqui quebrar o vídeo.